noite tem baile bom. Já limparam a cortina e passaram parafina no chão. Fala minha galera, beleza? Mais um Ciazejo Entrevista. Pra quem não me conhece, eu sou Samuel Ninô, integrante da Ciazejo, dançarino. E hoje eu tenho ao meu lado ela, Sheila Santos. Coloca uma salva de palmas aí pra gente, por favor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que começou a sua participação em relação ao Gafieira Brasil, a questão da coordenação pedagógica? Conta um pouquinho aqui pra gente. Então, eu levei um susto, na verdade. Foi no susto. Assim, eu tenho uma relação próxima com a Raquel Mesquita, que é, para os meninos do Gafieira Brasil, ela é uma mentora. Uma pessoa que eles disputam muito. Vinícius, Rodrigo, Rodrigo e Patrick. Eu conheço os três também, né? Eu tinha menos intimidade com o Vinícius, com o Patrick e com o Rodrigo eu já tinha um pouco mais de proximidade. E aí um belo dia, eu participei do... Eu não sei as contas, tá? Mas eu acho que eu participei do segundo Gafieira... o segundo Gafieira Brasil eu fui como convidada deles. Eles me mandaram um convite e eu fui para participar. Uhum. E no terceiro Gafieira Brasil, eles me ligaram, um dia o Rodrigo me ligou e falou, professora, porque ele me chama de professora, então, a gente fez uma reunião e a gente percebeu a partir dos feedbacks dos participantes, porque eles sempre fazem uma avaliação do evento, e eles tinham recebido ao longo daquele período, pós-evento, algumas reclamações a respeito das aulas, que o show era muito legal, mas as aulas estavam deixando a desejar no quesito organização, pensamento e tudo mais, né? Uhum. E aí eles falaram que fizeram uma reunião e que eles, então, decidiram que precisavam escolher alguém para cuidar das aulas, porque eles já cuidam de muita coisa, então precisava ter um olhar cuidadoso para isso. E aí o Patrick disse que o Rodrigo disse que tinha que ser uma mulher. Isso é fantástico, né? Não, que uma mulher teria um olhar mais cuidadoso com isso. E aí o Patrick falou que tinha que ser eu. E aí o Rodrigo falou, então, que se eu não aceitasse, não tinha outra. Aí eu falei, nossa, que pressão, né? Obrigada, isso não é um convite, isso é uma pressão. Fui praticamente intimada. Tipo, intimada. Né? E aí eu respondi pra ele o seguinte, eu aceito, não vou nem pensar. Ele falou, porque você quer pensar? Eu falei, não, se eu pensar, eu não faço, não. Deus me livre, porque, olha só, se coloca no meu lugar. Eu tenho que chegar lá e pegar os grandes mestres do samba e organizar as ideias junto com eles e organizar a metodologia junto com eles. E eu sei muito menos que eles, entendeu? Eles já viveram o dobro que eu, eles têm uma puta experiência. Então, se eu penso, eu não faço um negócio desse. Não é verdade? Então, no fim, eu não pensei, eu aceitei. E hoje, o Gafieira Brasil é um dos meus grandes aprendizados, assim. Porque... Eu tenho a honra e a oportunidade que muitos gostariam de ter, de sentar do lado do Valdeci, do Carlinhos Jesus, do Jaime, do Jimmy, da Raquel Mesquita, do Bolacha, e poder bater um papo com eles. E aí toda vez que a gente vai planejar uma aula deles, eles me contam várias histórias que valem milhões de reais, aquelas histórias que eles contam, porque várias vezes eles nem lembram dessas histórias para contar depois. Então eu acabo recebendo um aprendizado fantástico, exclusivo, assim, sabe? Que é muito legal. E então eu acho que eu tenho aprendido muito mais do que colaborado com o Gafieira Brasil, porque eu tenho aulas particulares. Uma consultoria gratuita ali, né? Exatamente. E é um desafio, claro, porque a cada ano que a gente melhora um pouquinho a estrutura do evento, a expectativa dos participantes sobe, então a gente tem que fazer alguma coisa melhor no outro ano. E essa tem sido o nosso grande desafio
Mas é muito gratificante. E um outro ponto eu acho que é importante, assim, eu não sou carioca e eu não sou do samba, né? Então, acho que tem pontos importantes nesse meu papel ali dentro, assim. Eles me confiam uma tarefa que não necessariamente precisa, eles sempre falam isso pra mim. A gente não precisa que você seja um especialista em samba, a gente precisa que você seja um especialista em metodologia, em organização, e que você consiga atingir aquele professor, né? Então, e eu acho também que tem uma outra coisa legal, que é esse novo cargo que surge nos congressos de dança, que é o coordenador pedagógico. Se mais coordenadores pedagógicos aparecerem por aí, a gente vai ter eventos mais bem organizados de temática, de horários, de tudo, né? Sem contar no aprendizado do aluno, que está sendo de fato algo pensado e estruturado. Estruturado, direcionado. Então, por exemplo, o Gafeira Brasil será em abril do ano que vem. Mês que vem, em outubro, eu estou indo para o Rio para começar o processo de planejamento. Então, eu vou ao Rio, basicamente ao Rio, e os outros professores que são de fora do Rio, a gente faz isso por Skype ou por telefone. E aí, em outubro, a gente começa o processo de organização das aulas, de planejamento de tema, de discussão de metodologia. E aí, lá depois, perto do evento, eu vou de novo e a gente faz um novo check-in ali das coisas, tá tudo em ordem, vamos fazer aula. Show, olha que fantástico. É um case de sucesso, sem dúvida nenhuma, o Gafeira Brasil, e você vê que não é por acaso. Não, é trabalho, né? Essa tal dessa sorte aí que o povo fala, filho, não existe, né? Exatamente. Não existe, é trabalho e é a inteligência de reunir as pessoas certas no lugar certo, juntas, trabalhando em equipe para que aquilo aconteça. Então, na verdade, ali não é o trabalho da Sheila, é o trabalho do Gafeira Brasil. Né? Então, a Sheila ali está em segundo plano, a carreira pessoal da Sheila, né? Eu ali estou a serviço daquele evento. E aí eu tenho que fazer com que aquele evento aconteça no que me diz respeito, que foi, né, o que me responsabilizaram. E aí, vamos embora. Então, eu também chamo os professores para isso. Assim, aqui não tem Sheila e não tem, sei lá, Valdeci. Aqui tem 2 profissionais que estão a serviço do GB. Então, nós 2 temos que fazer o nosso melhor para que o aluno maior do GB receba isso bem, entendeu? Legal, excelente. Agora, você falou aqui pra gente que quando foi fazer escolher lá a parte do vestibular, você teve que optar por dança porque era o que batia forte no seu coração. E eu quero saber o contrário. Já teve algum momento que você pensou em desistir, não trabalhar mais com dança? Como é que foi? O que você fez para desistir disso e estar aí firme e forte até hoje? Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa. De verdade, isso eu tô falando com a maior sinceridade. Porque assim, quando eu comecei com 8 anos. Aí quando eu tinha 11 anos, teve um episódio muito marcante que eu estava muito preguiçosa como na escola e tal. E para me punir, o meu pai tirou a dança. Porque na verdade, eu queria parar tudo. Eu estava com preguiça de adolescente. Eu não queria fazer mais as outras coisas. Eu fazia inglês, fazia catequese, fazia violão, não sei o quê. Aí meu pai falou assim, você não quer fazer nada? Então você também não vai fazer dança. E ele me tirou por 6 meses da dança. Foram os piores 6 meses da minha vida e eu lembro da sensação até hoje. E aí eu lembro também de falar isso. Eu não sei pra quem eu falei, mas eu falei isso. Eu falei assim, eu nunca mais vou parar de dançar na minha vida, com 11 anos. Então essa certeza, ela é muito antes, assim, né? E eu realmente nunca fiz outra coisa da minha vida. Graças a Deus eu consegui até hoje me sustentar com a dança e ter ela como profissão única. Eu nunca tive um segundo emprego, nada, né? Já passamos perrengue aí, mas tá tudo certo, faz parte, né? Mas assim, o que eu também sempre tive de certeza é que eu não sabia o que eu ia fazer com a dança, mas que eu ia sempre estar na dança. Então eu também fiquei meio aberta a fazer coisas diferentes, né? Dar aula, dançar, dar vários tipos de aula, dar aula em pós, dar aula para professores, fazer evento, fazer navio. Então, eu sempre tive essa diversidade, o que daí me facilita em ter trabalho sempre. Sim, sem porque dúvida. se eu sou uma pessoa muito especialista em uma coisa e essa coisa não me gera tanta possibilidade,
eu acabo não fazendo outras, né, tendo outros campos. O que eu sinto às vezes, falando bem real, assim, é que a gente acaba anulando um pouco a vida pessoal por conta da dança, né? Porque seus amigos passam a ser os de dança, você sai para dançar no baile para se divertir, você viaja porque é um congresso de dança. Então hoje, se eu tenho algum momento assim que eu, sei lá, né, uma baixa, por exemplo, é quando eu vejo que às vezes eu não dediquei tanto tempo à minha vida pessoal como eu poderia, por estar tão focada na dança. Mas de verdade, eu acho que eu não faria diferente, não. Eu tenho um mestre meu chamado Pedrinho Santos, já comentei isso aqui no quadro Fazer de Entrevista. Ele sempre me falou, quanto mais você se doa pra dança, mais coisas boas ela te devolve. Hoje tudo que eu conheço de lugares no Brasil e no mundo, eu conheço pela dança. Foi a dança que me proporcionou. Eu tenho grandes amigos na dança. Eu tenho certeza que se uma hora eu precisar de qualquer ajuda, eu tenho aonde eu for, eu tenho alguém para me ajudar. Porque, por exemplo, os nossos alunos, eles gostam tanto da gente, uma admiração, que se você ligar pro teu aluno e falar, eu tô passando mal, você vem aqui, na hora aquela pessoa vai te ajudar, né? Porque ele tem uma gratidão também pelo que você ofereceu. Então acaba que a gente tem tanta gente que gosta da gente, e aí tudo isso foi a dança que me deu, assim. Então eu não consigo nem falar mal da dança. Eu vejo algumas pessoas falando mal da dança, eu fico pensando, filho, não é a dança o problema, são as pessoas. A dança não tem problemas, a dança é acima do bem e do mal, assim, ela tá muito superior a gente, assim. E a dança quem ferra a dança são as pessoas. Sim. Entendeu? Não tem porquê. Eu nunca pensei em desistir, não, nunca. Mas o que eu acho interessante na sua história é porque tem muita gente que, eu queria viver da dança, mas aí se você olhar para pensar, será que ele traça um planejamento do que ele precisa fazer, quais são os locais que ele precisa percorrer? E aí eu vejo que tem muita gente que reclama, mas se você olhar, você vê que a pessoa, vamos dizer assim, não está fazendo por onde. E todas as pessoas que eu entrevisto aqui, eu percebo muito uma questão de um planejamento, de um olhar estratégico, de ter esse entendimento que, se eu me ficar focado em apenas uma questão aqui, uma coisa, não vai ser o suficiente. Porque a gente tem uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente não dura para sempre. Vem que hoje tem baile bom, já limpa